A gente hoje está recebendo aqui Lucas Freire, Fernando Martins, nossos amigos e DJs com carreiras internacionais, DJs brasileiros que buscaram a carreira de forma a adaptar realmente o que vocês queriam para a vida de vocês, né? Então hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para falar um pouquinho sobre como que foi todo esse trabalho que eles desenvolveram, né? Como está a carreira deles e uma série de dicas, de repente, para vocês que estão começando agora, sobre produção, sobre carreira, sobre o trabalho de DJ em diferentes países, etc. Para vocês também abrirem um pouco a cabeça e pensar, pô, é possível, a gente consegue chegar lá. Eu queria deixar vocês se apresentarem um pouquinho, tá? Para falar um pouquinho para eles do início do trabalho de vocês aqui no Brasil. Depois a gente começa a entrar, né, ao decorrer do que foi acontecendo. Sou Lucas Freire. Como artista eu tenho dois nomes, DJ Lucas com K, que eu trabalho com hard techno, e Lucas Freire com C, que é meu nome mesmo, pro techno. Eu sou aqui de Campinas, comecei a tocar mais ou menos no ano de 2000, então eu estou tocando há 16, quase 17 anos. Aqui na cidade, minha história começou antes disso, né, quando, na verdade, eu ia ver o André tocar na Pachá, assim, em 94, 95 eu saía muito. Em 97, quando começaram festas mais já voltadas à música eletrônica, eu já comecei até a trabalhar nelas, 98, 99. Fazia um after numa gráficazinha que tinha, a gente fazia na parte de cima da gráfica. Fazia umas festas numa área de saltos que chamava Azul do Vento, ali nos Amarais. A gente fazia umas festas ali na cafeteria ali do lugar. 2000 eu comecei a fazer umas coisas um pouquinho mais sérias. 2001 tive um clube nesse período que chamou Play, que durou pouquinho, durou uns 4, 5 meses só, mas para a cidade foi uma coisa muito importante, porque foi o primeiro clube a programar música eletrônica mais underground, assim, e a gente era bem diplomático, tinha de house a drum and bass na mesma noite, às vezes até. 2002 a gente fez a primeira edição da Teccardia, que era uma festa open air, que tinha aqui uma rave, já voltada para o techno, e foi um marco na cidade muito importante, que foi a primeira festa aqui, assim, que eu acho que passou de 800, 1000 pessoas. E em 2000, por essa festa, a gente sentiu a necessidade de começar já a trabalhar de uma maneira mais séria, começamos a fazer mais eventos, e abri com mais 3 sócios o Craft, que era aqui, na esquina, antigamente, aqui onde está o supermercado. Covabra, né? Covabra. A gente estava no subsolo do supermercado. O Craft, sim, foi algo na cidade que eu acho que foi muito importante. Me deu muita exposição, fora daqui também. Eu fui residente da Louca, em São Paulo, que é um ícone do underground paulista. Fui residente do Love, que já não existe mais, mas foi o grande clube brasileiro enquanto ele existiu, onde veio tocar a maioria dos internacionais importantes da época. E também me deu a oportunidade de começar a tocar em algumas festas de São Paulo muito importantes, como a Circuito, a Rave Patrol e tal. Em uma dessas circuitos, um DJ americano, mas que morava em Berlim, me viu tocando e me levou para fora do país. Isso foi minha primeira turnê, em 2004. Eu fiquei de 2004 a 2007 batendo e voltando. A primeira turnê deu certo, fiz 2 em 2005, 3 em 2006. Em 2007 eu mudei para a Europa. Fui para Barcelona, que é a cidade que eu estou até hoje morando com a Fernanda. Então, nesses 9 anos, quase 10 aí que eu estou fora, a nossa vida por lá e a carreira foi desenvolvendo. O trabalho sempre foi voltado muito para o techno, e enquanto o Minimal dominou o mercado, mais para o hard techno, inclusive, porque com o Minimal eu nunca me meti. E é isso, eu sempre tento voltar para o Brasil 1, 2 vezes por ano, tocar por aqui, tentar manter um contato com o país, e
Mas é isso, minha história basicamente assim é essa. Depois a gente vai aprofundando aí. Bom, meu nome é Fernanda Martins. Eu tenho também outro nome, que é Dot Chandler, que eu faço 2 projetos diferentes. Fernanda Martins, basicamente, eu toco hard techno, e com o Dot Chandler eu faço techno. Eu sou de Medianeira, no interior do Paraná, que é uma cidade que está a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu, mais ou menos. Mas eu estudei em Curitiba, fiz a minha universidade lá, então eu comecei a tocar em Curitiba, no ano de 2005. Eu fui uma das primeiras alunas da IMEC de Curitiba, apesar de que eu fui uma das primeiras pessoas a me matricular, mas frequentar as aulas, não. Eu estava tocando já, aí era o primeiro curso de produção, e o Matheus falou, Fer, você tem que fazer produção. Me matriculei, mas eu estava bem no período do meu TCC da universidade, então não teve como fazer. E realmente eu acho que eu fui em umas 3 aulas só. Mas eu falo que eu fui aluna da IMEC lá de Curitiba, porque eles gostam que eu fale. Bom, eu toquei bastante no Brasil até eu ir embora, que quando eu fui para a Europa a primeira vez foi em 2007, né? O Lucas já estava morando lá, eu fui para lá, fiz uma tour, fiz 2, né, antes de morar. E eu fui definitivamente em 2008. Desde 2005 até 2008 eu toquei bastante aqui no Brasil, apesar de ser uma carreira muito curta, mas eu toquei no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, toquei no Mato Grosso, toquei no estado de São Paulo, toquei em Minas, toquei na Amazônia, toquei em muitos lugares antes de ir para lá. Também toquei fora do Brasil, eu tinha tocado só na Argentina, quando eu morava aqui antes de ir para a Europa. E quando eu cheguei lá na Europa, a minha carreira era muito nova ainda, muito recente. Então, basicamente, eu vou dizer que construí minha carreira lá fora, porque eu toquei bastante por aqui, mas não cheguei tipo, a estar no circuito e tocando diretão. Eu estava terminando a minha universidade, então aceitavam umas datas para tocar, mas era meio corrido. E quando eu terminei minha universidade, então eu fui para a Europa, e lá eu estava lá para isso, para batalhar e conseguir o meu espaço lá. Legal. Como a gente vai trabalhar a dinâmica, basicamente com perguntas, né? Eu quero que vocês, conforme a gente for conversando, for colocando conteúdos, vocês fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tá? Para a gente poder engatar o assunto aqui e direcionar justamente onde vocês têm mais interesse. Vocês querem fazer alguma pergunta já de início? Vamos lá. Como vocês fizeram para se estabelecer na Europa, logo quando chegaram, assim? Já tinha um lugar onde tocar? Já tinha uma carreira meio que firmada? Então, no caso, eu dei um pouco, não é mais sorte, saber aproveitar as oportunidades também nessa festa que eu toquei em São Paulo, com esse americano, eu fiz um set muito bom. Então, eu consegui chegar na Europa através das mãos dele, o que abriu muitas portas para mim. Foi uma tour curta que eu fiz com ele, foram só 5 datas, mas foram 5 datas assim, em clubes importantes. E eu também soube aproveitar muito bem isso. As 5 datas eu toquei muito bem nas 5. E a gente vai entrar em comparações do que era e o que é. Assim, essa época, né, que isso foi em 2004, tocar bem era um diferencial muito grande. A qualidade de um DJ em cabine era mais importante do que eu vejo hoje em dia. Assim. Então, eu ter tocado bem nessas datas, por mais que o público europeu não me conhecesse muito, fez com que isso chamasse atenção. E chamou a atenção de uma agência europeia. E essa agência me convidou para entrar no casting deles. Eu entrei e foi essa agência que começou a fazer eu girar ali. Então, os contatos com clubes, festivais e tal, todos eram feitos já por uma agência de lá. Então, eu tive um pouco, assim, minha carreira lá desde o início, ela já engrenou de uma maneira bem profissional. Eu não tive que ficar correndo muito atrás conversando com gente, perguntando de data, que é o que eu fazia muito aqui no Brasil, né? Então, lá eu já consegui de cara, né, ter esse tratamento com a minha vida artística mais profissional, digamos assim. Bom, no meu caso foi um pouco diferente quando o Lucas foi para lá. Quando eu fui em 2007, o Lucas já estava em outra agência, não nessa que agenciou ele no começo. Estava começando com essa outra agência, a agência era nova e estava começando a pegar os artistas também. E o Lucas me indicou para eles, quando eu estava indo a primeira vez. O cara deu uma checada no meu material, vídeos, como que eu tocava, e falou, legal, vamos colocar ela. Então, tipo, quando eu cheguei lá também tive já um suporte, tinha
um pessoal trabalhando, quando ele ia fazer o contato com os clubes, com as festas, já me oferecia também, então pouco a pouco também foi me colocando, sempre com um cachezinho pequenino, os horários mais ruinzinhos e tal, mas fui tendo a minha oportunidade também de tocar lá, dessa maneira que o Lucas fez também, já com alguém especialmente trabalhando para direcionar a minha carreira. Eu só tinha que me preocupar basicamente em manter, digamos, a minha imagem artística, que a gente vai falar logo mais também do lance das redes sociais, de você manter o seu material atualizado, o pessoal saber o que você faz, com o que você trabalha. E eu tinha uma pessoa encarregada de fazer as vendas das datas para a gente. E foi assim, e nós estamos até hoje. Eu sempre trabalhei com essa agência, desde o começo estou até hoje com ela. E o Lucas também. A gente trabalha agora exclusivamente com eles. Tá respondido? Mas num caso de uma pessoa que ainda não está firme no mercado, por exemplo, o pessoal que está saindo do estúdio e começando, como que ela pode se adaptar melhor? Ela sai do Brasil e já vai, por exemplo, para um país vizinho como o Chile ou a Argentina? Tá, isso é até legal que você perguntou isso, que não é exatamente daí falar da nossa história, assim, mas como eu vejo o mercado. Assim. Eu acho que a artista tem pressa, é muito difícil o artista ter paciência. E quando é jovem tem mais pressa ainda, porque jovem quer tudo ontem. Assim. Então, um conselho assim, que eu dou para vocês é acalmar essas ânsias, tentar concentrar essa energia muito mais em desenvolver um bom trabalho e acreditar que esse bom trabalho vai gerar resultados. Então, assim, para sair, na verdade, o que você precisa primeiro, na minha opinião, é construir uma base. Pelo menos esse foi o meu processo e eu achei muito lógico. Então, assim, eu comecei fazendo as primeiras festas, porque aqui não tinha nada, Campinas não tinha cena. Então, eu alugava a Chácara do Telo, em Barão, eu fazia nessa área de Saltos, Azul do Vento, numa cafeteria de um amigo, eu fazia no sótano de uma gráfica, assim, a gente ia fazendo as coisas que conseguia, como podia, porque, na verdade, aqui na região, se eu não fizesse na época, não tinha onde tocar, não tinha. Né? O mercado não era como agora, que vocês têm clubes excelentes aqui, como 88, La Rock, tipo, mudou muito, tem um monte de festa acontecendo, o mercado tem muita mais concorrência também para os artistas, mas já tem uma indústria acontecendo, né? Nessa época não. E eu sempre, claro, ia para São Paulo, saía lá e achava aquilo incrível, mas eu tinha muito claro que se eu não construísse uma base aqui, eu não ia chegar naquele mercado. Meu primeiro objetivo foi São Paulo, não foi Europa, entendeu? Então eu achei importante eu desenvolver aqui um trabalho e deu certo isso. A gente conseguiu criar aqui uma cena, que era pequena na época, mas ela foi criada, o Tecno começou a ter espaço dentro da cidade. Como eu era a cabeça desse movimento, que eu não era a única pessoa, mas eu era um pouco quem estava representando isso para os olhos de fora, o pessoal de fora começou a me chamar porque eles queriam ver o que é que eu estava fazendo aqui. O primeiro passo foi São Paulo. Fui para São Paulo, o mercado paulista ele é muito forte no Brasil todo, comecei a tocar no país todo. Né? Indo para a Europa, eu consegui ir já com um pouco esse rótulo de um dos maiores DJs do Brasil naquele momento. Então, mas assim, eu diria que são passos que tem que ser percorrido, não adianta querer muito pular etapa, até porque tem, né, o ditadozinho de que deu passo maior que a perna, vai tropeçar. E artista hoje em dia você tropeça numa pedra e sai 5, então tem que tomar muito cuidado com cada uma das decisões, cada um dos passos, cada uma dessas etapas. Eu sei que é difícil, quando eu fui a primeira vez eu tinha 24 anos, e eu sei a pressa e a ansiedade que eu tinha, e eu sei dos erros que eu cometi por ser assim. Então eu acho que é um conselho importante assim, para quem está começando, ter paciência, sabe? Não ter pressa de que as coisas aconteçam antes do momento que elas têm que acontecer, se preparar muito bem para quando isso acontecer, saber aproveitar a oportunidade, isso é importantíssimo. Eu já cansei de ver gente que reclama de não ter oportunidade, mas quando tem, fazer um trabalho péssimo e mais se queimar do que, na verdade, evoluir dentro da profissão. Sabe? Então, eu acho que é importante assim, ter a cabeça no lugar, ter essa calma como artista e estar sempre se preparando, não deixar de tentar evoluir, não deixar de estudar e acreditar que, na verdade, está traçando um objetivo, né, que desde que seguindo as metas e as etapas vai chegar nesse objetivo final. Eu entendo a sua pergunta de uma maneira assim.
como, por exemplo, nós conseguimos uma agência. Se eu não tenho uma agência, quem que vai me ajudar, por exemplo, para ir lá fora? Hoje tem um negócio muito legal, que na nossa época ainda era estava começandinho, assim, que é o lance das redes sociais. Na minha estava começando, entendeu? E, bom, eu sou formada em comunicação social, sou formada em relações públicas. Depois eu fiz um curso de music business também, fiz engenharia de áudio. Quer dizer, apesar de eu já estar lá tocando, tal, eu nunca parei de estudar e sempre quis saber mais coisas. Mas, enfim, o lance das redes sociais, a internet hoje pode dar um suporte bem legal, entendeu? Só que igual que uma pessoa tu tá querendo aparecer, tem milhões de pessoas querendo aparecer. Então, assim, não existe uma fórmula 100% exata de tu dizer, não, tu faz assim e vai dar certo. Tem as coisas que tu tem que pensar que podem dar certo. Por exemplo, o lance de você manter o teu canalzinho sempre atualizado, botar coisinha legal, se botar um videozinho, não botar um negócio tosco, faz uma filmagenzinha mais bonitinha e tal. Essas coisas vão dando diferencial no que tu tá mostrando. Tu ter uma imagem artística que pareça profissional é importante, tá? E não só que pareça profissional, tem que ser profissional também, porque mesmo que o teu nível artístico não seja ir para Berlim, tocar, vamos dizer que você toque só aqui na região, você tem que fazer da maneira mais profissional possível, só assim você vai andar para frente. O lance do Lucas falar das oportunidades, uma vez aconteceu até comigo, eu tinha acabado de voltar para a Europa, que eu estava aqui no Brasil, eu tinha uma data no mesmo dia e eu estava super cansada. E eu era, tipo, a headliner da festa. Cheguei lá pra tocar e tava tocando. Não que eu tava com má vontade, mas realmente eu tava cansada e, tipo, eu deixei o cansaço me dominar. Quando eu terminei o set, o Lucas falou, você não pode fazer isso. Você não pode chegar aqui e fazer isso. Mas eu tô muito cansada. Entrou na cabine, esquece, dá o máximo, depois você morre, se você quiser. Deita no carro lá na volta pra casa e capota. Mas a hora que você tá ali, aproveita a oportunidade. Tipo, é um exemplo, entendeu? Tipo, não dá pra deixar... Mesmo hoje, que a gente toca bastante, às vezes tu vai tocar num clubinho mais pequenininho e diz assim, não, já vou pegar a playlist da semana passada. Tipo, não. Pega o avião, dá uma olhadinha, ajeita, nossa, vou tocar essa, nem lembrava, tal. E faz um set legal, porque mesmo que é um clubinho pequeno, tu não sabe se lá não vai estar o cara que é o representante do festival tal. A galera tá pagando pra te ver, independente de ser um lugarzinho pequeno, tipo, sabe? Também pensa neles. Toca pra você, mas também toca pra galera. E tenta ser profissional em todos os sentidos, sabe? Não vai lá tomar um porre antes de tocar, entendeu? Essas coisinhas pequenas são pequenos detalhes que você pensa, claro que algum dia tu vai dar um deslize desse, óbvio, sempre acontece. Mas, tipo, sempre tentar fazer a coisa de uma maneira profissional. Você não quer ir no dentista e chegar o cara lá, o cara tá, tipo, com bafo de pinga, a mesma coisa. Tu tá trabalhando na noite, mas tu tá trabalhando, os outros que estão, né, curtindo. No início, essa fase que você começou a fazer as festas aqui em Campinas foi início de 2000, mais ou menos, né? Então ele estava falando sobre ali, não existia uma cena. Porque o que acontece? Essa foi justamente um período de transição, né? A gente estava saindo justamente de um momento onde os DJs eram DJs residentes. Não existia essa coisa de carreira artística de DJ, né? Vocês falaram, por exemplo, que não tinha rede social para esse trabalho no começo. No meu início não tinha nem internet. Né? Não tinha nem foto. Não tinha nem luz na minha época. Não tinha eletricidade ainda. Paredes aqui do Luke. Então, eu acho que nessa questão, né, você fez uma coisa que a gente também fala muito para os alunos, a importância, né, de você criar o seu próprio espaço. Porque se você estava disposto a tocar techno e naquele momento não existia uma casa de techno, existiam casas noturnas, né? Onde tocava praticamente de tudo, né? Era uma mistura de músicas na noite. As pessoas, na verdade, naquela época ainda iam para as casas buscando a atração que era a casa noturna. Aquela lá tinha um negócio que soltava lá uma luzinha diferente, outra tinha lá um negócio que soltava um jato de não sei o quê. Mas a música não estava assim, e o artista não estava nesse primeiro plano, né? Os DJs ficavam até meio fora do destaque, né, da casa. Então, justamente aparece aí a importância, né, de buscar o próprio espaço, de fazer a própria festa, porque tinha gente querendo ouvir aquilo que você queria tocar. E onde essas pessoas poderiam ir se você não tivesse feito isso naquele momento? Sim, e assim,
Eu não tinha pretensão de estar tocando há 4 meses e ser convidado pelo André para tocar na Pachá, ou seja, não existia isso. Então eu senti a necessidade de realmente criar o espaço que eu queria, né? Não era nem a questão só de segmentar, de conseguir tocar techno. Na verdade, eu não ia ser convidado de uma das grandes casas que tinha aqui na região. E, inclusive, isso para quem está começando agora é a mesma realidade. Assim, eu imagino que todo mundo aqui quer tocar nos melhores clubes e as melhores festas que estão acontecendo aqui, mas é um processo. Tem que chegar lá, né? Não é só desejar estar lá. Então, nessa época, eu tive que sim começar fazendo minhas coisas e tal, porque eu tinha muito claro que por mais que eu desejasse estar ali em cima, eu sabia que não era só desejo, tinha que ter muito trabalho por trás, né? Então eu decidi, dei um pouco de sorte também de pegar uma geração aqui na cidade que estava muito disposta a fazer a coisa acontecer. Você pegou a troca de geração, né? Você pegou uma fase nova ali. Sim. A região aqui sempre teve muito bons DJs, né? Tava o André, o Alex Imperador, o Tuca, bom, os 2 Andrés no caso, né? Tinha muita gente boa aqui. Só que eles já tinham o espaço deles e eu estava chegando e não sabia muito bem o que fazer, não conhecia eles na época pessoalmente e tal. Eu falei, bom, já que eu não tô nesse circuito aqui, eu vou fazer o meu. E eu não fiz sozinho, eu sempre eu gosto de repetir isso, né? Eu consegui, na verdade, me juntar com toda uma galera aqui da região que estava muito disposta a fazer um movimento mesmo em torno de uma nova onda que estava rolando na música eletrônica, né? Que era uma coisa aqui para o Brasil um pouco mais nova assim, do que estava acontecendo. Ok, mais alguma pergunta? Não? O pessoal está meio tímido ainda. Então eu vou fazer uma. Vamos lá, para a Fernanda. Como que você vê hoje, né? Já que você perguntou assim, pô, cadê a mulherada, né? Chegou uma, pelo menos para poder, né? Então o que acontece? A gente sente aqui na escola, né? A IMEC já tem 12 anos aqui. De Campinas tem 10, né? No todo a gente está com 12 anos. E a gente percebe que, gradativamente, né, a gente tem mais mulheres interessadas pelo assunto, né? O mercado de DJ sempre foi um mercado muito masculino, né? E agora está começando um fenômeno novo, que são as mulheres também aparecendo no curso de produção. Isso também não acontecia antes. Aparecia em DJ, agora já está começando a ser mais comum nos 2 ambientes, né? Então esse mercado cresceu para as mulheres. Como que você enxerga isso, né? E como que foi, no seu caso, né, que passou por uma outra fase, né? Ou seja, você justamente entrou no mercado numa fase onde tinha menos mulheres, né? Você teve algum problema específico por isso? Passou por situações, de repente, desagradáveis? Não sei. Não passei por nenhuma situação desagradável, porque também eu sempre tenho um caráter bem forte. Chego num lugar e me imponho, entendeu? Não deixo que passe esse tipo de situação. Mas eu vou te dizer assim, que esse assunto, para mim, é um negócio meio... É um negócio meio atordoante falar do tema do assunto da mulher na indústria. Não só na indústria da música eletrônica, mas na indústria musical em si. Bom, porque eu vejo que existe ainda... Bom, e vai existir sempre, eu acho, preconceito com as mulheres, entendeu? Hoje mesmo com o Lucas, a gente estava vendo lá uma lista que saiu da top 100 das DJs, né, que é só das mulheres, e o Lucas comentou, comentou, e a gente briga por causa disso. Ele comentou e falou assim, mas olha, isso aqui é uma lista de modelos, não é uma lista de DJs. Aí eu falei para ele, amor, você tem que entender que nós somos mulheres, a gente, sendo DJ, sendo caixa do mercado, sendo o que for, a gente gosta de andar empiriquitada, sabe? E se tu é, então, o centro da atenção, óbvio que você vai colocar uma roupinha bonitinha, vai arrumar o cabelo. Então, não é que, existe um apelo? Sim, mas porque as pessoas consomem esse apelo. As mulheres, elas são assim. E aquilo agrada aos olhos das pessoas, não só das mulheres, dos homens também. Porque que o pessoal vai lá ver uma DJ que não toca nada, mas está toda empiriquitada? Você está pagando ingresso para ver ela. Porque você sabe que a guria não toca nada, vamos dizer que tem uns casos que o pessoal sabe que a guria não toca nada e vai ver igual. Mas isso também acontece entre os homens, né? Sim, mas se comenta menos. Se comenta bastante menos. Então existe esse preconceito, né? Esse machismo na cena. A única maneira que eu acho que a gente pode lutar contra isso é tentando ser um bom profissional. E mesmo quando você é um bom profissional,
o pessoal, às vezes, por exemplo, vou tocar num lugar novo, eu vejo que tem gente que chega em volta para ver, vamos ver como é que ela toca, se ela toca de verdade ou está aqui só porque é mulher, entendeu? Aí eu respiro fundo e falo, então agora eu vou mostrar para vocês. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Não, então assim, eu acho que o papel da mulher é tão importante como o do homem, entendeu? Não existe uma diferença. Também, como tu disse, tem homens que estão lá em cima e que o trabalho é bem mais ou menos. Mas eu acho que tinha que ter mais mulher no meio, só que parece que é mais, de certa maneira, por um lado é mais difícil abrir as portas pra gente, porque existe esse certo preconceito, essa guria, tal, se tu não tiver os contatos, tu não te mete. Mas, por outro lado, tem a parte boa que tu tem um diferencial ainda, quando sobe uma menina tocar, todo mundo, não, essa guria aí, tipo... É diferente. Ainda é diferente, sim. Agora mesmo, no dia 19, a gente vai tocar numa festa bem grande em Madrid, num clube que chama Fabric. E eu estava olhando ontem, de novo, o line-up da festa, e tem, tipo, sei lá, 26, 30 DJs, e tem só 3 mulheres. Sabe? Não está muito equilibrado. Não, nunca está muito equilibrado, sim. Sabe? Aí, o que acontece? Às vezes o pessoal faz, tipo, Girls' Night, vai tocar, tipo, line-up é só de mulher. Aí, o pessoal que nem ele fala, sexista. Por que vai botar só as mulheres? Bom, é o conceito da festa, é um apelo comercial que o clube ou o promotor do evento está fazendo. Como outros que existem, eu que sei, Halloween, todo mundo fantasiado, a mesma coisa, o pessoal usa aquilo para fazer um business, né? Mas, se não for assim, duvido que tu vai ver hoje em dia um line-up que seja só de mulher, se não for com essa ideia de fazer um conceito de só mulher tocando. O pessoal sempre vai ter mais homem, porque falta ainda mulher no mercado. É um mercado crescente ainda, né? Coloca então sua opinião, Lucas, já que vocês discordam. Bastante. Não é nem que discorda bastante, assim. Eu acho que esse lance das festas só de mulheres acaba prejudicando elas mesmas, porque ninguém anuncia a festa só de homem. Então, assim, acaba utilizando o lance do sexo feminino como forma de promoção. E isso eu não acho que ajuda no processo de igualdade dentro da profissão. Então, eu nunca gostei muito desse rótulo. No craft a gente nunca fez, eu era muito contra. A gente buscava um monte de menina para tocar, mas nunca fizemos uma noite só de mulheres, porque eu acho que, independente do sexo, assim, o que a gente tem que exigir é que o profissional que suba ali seja bom. Não interessa. Pode ser uma drag, pode ser o que for. O cara tem que tocar bem, tem que fazer o público ir para casa feliz. Então, eu nunca gostei muito de separar a mulher de homem. É um fato que as mulheres têm mesmo uma fatia menor do mercado, e é um fato que isso vai mudar. Vai ser mais igual daqui para frente pelo interesse delas, né, nessa profissão, e a quantidade de boas mulheres que tem hoje em dia também dentro da indústria, né? Então, assim, isso que a Fernanda falou, que ela, quando entra, o pessoal chega perto para olhar, ela vai lá e detona, assim, era sempre o conselho que eu dei para ela, assim. Eu falava, olha, se você conseguir uma oportunidade para tocar por ser mulher e não porque você está tocando bem, não interessa, chega lá e detona. Lucas, uma pergunta. Você falou justamente de volta de techno, né? E você falou do desgaste do pop, né? Aí o pessoal que ainda está seguindo essa linha mais EDM, né? Que está remando contra a maré do mercado, tipo, estão tocando mais o BPM agora em alguns clubes, que antes tocavam mais EDM. Aí como fazer para continuar tendo dados para tocar, sendo que diminuiu bastante? Olha, é difícil eu te aconselhar quanto a isso, porque assim, a indústria musical da eletrônica, ela tem tendências, né? Geralmente a gente vive de uns ciclos, a gente fala, né? Então, isso que o techno aconteceu nesse período que eu falei que caiu e tal, depois ele volta a subir. Quem está há muito tempo nisso, vocês têm aqui 2 professores que podem, inclusive, falar bastante disso, sabe que é uma coisa natural dentro da indústria. Todos os estilos, eles têm períodos de alta muito grande. Inclusive, eu posso citar o hard techno, que é um dos estilos que eu trabalho, que quando eu cheguei na Europa, ele estava num momento de explosão, ele estava por tudo, e agora o estilo está vivendo um período de baixa. No meu caso, no hard techno, e no dela, que ela também tem um projeto dentro desse estilo, a gente continua tocando bastante, porque a gente conseguiu virar um dos principais artistas dentro desse estilo. A gente é um dos representantes desse estilo. Então, tem menos festas,
tem menos lugares para tocar, mas a gente conseguiu manter uma demanda alta de trabalho por não ter abandonado o estilo e ter virado 2 referentes dentro dessa linha de som. Então, isso pode ser um conselho que eu tenho para te dar. Assim, de dentro se você sente que o estilo que você trabalha está caindo, sumir, eu acho difícil dele sumir. Então, assim, o melhor que você podia fazer é virar um grande artista. Para pouca demanda que ter, você está sempre ali no meio. Um dos grandes acho que desafios, né, de quem está no meio musical e quer chegar em um determinado ponto e depois quer se manter, é justamente essa guerra interior, né, que para vocês é muito claro, né, tá evidente, né, que vocês têm um foco, né, mas eu vejo que parece que as pessoas, eu sinto nos alunos, né, eu já passei por isso também, às vezes uma guerra interna, né, do que exatamente fazer, porque o mercado ele é mutante. Então, se de repente naquele momento está tocando aquilo que você quer e aquilo está funcionando, ótimo, mas nem todo momento é assim, né? E você precisa conseguir passar por esse período. E tem também um grande peso cultural, eu acho, que também acaba influenciando, que é o fato de que vocês estão num lugar, né, onde a cultura na música eletrônica está muito mais enraizada, né, como o house nos Estados Unidos. E o que a gente tem enraizado de música eletrônica no Brasil? Né? Então, isso também faz uma diferença para a cena aqui. Né? A gente, acho que é jovem, né? A música eletrônica no Brasil é muito jovem. Não, eu ia dizer assim que também tu pode se adaptar às tendências, entendeu? Mas, claro, eu vou te dizer que no meu caso tive bastante sorte, vamos dizer assim, porque eu comecei tocando techno, um techno que, quando eu comecei a tocar, ele já estava morrendo, porque ele já tinha morrido lá na Europa, aqui no Brasil ele estava já terminando. E então eu fui para o hard techno, que era um negócio que eu gostava. Quando eu cheguei lá, estava bombando, deu super certo. E quando, vamos dizer que o hard techno estava começando a diminuir, começou a vir de novo esse techno, que é o techno que a mim me agrada, entendeu? Então eu falei, puxa, não, olha o que está saindo de techno agora, essas músicas são boas, tá rolando um negócio legal, quero ver, quero escutar música, quero comprar, quero fazer um set de techno de novo, tal. Então, para mim, assim, eu vou te dizer que não foi difícil. Aí eu fiz um projeto paralelo, que é o Dot Chandler, até para não confundir o meu público, vamos dizer, o cara chega lá e diz assim, Fernanda Martins. Aí eu chego lá, não estou tocando, o cara, o que ela está fazendo? Não, eu resolvi criar um projeto paralelo. Mas, assim, do ponto de vista musical mesmo, eu vou te dizer que eu tive bastante sorte, porque as tendências que estavam rolando na época exata que elas rolaram, tipo, deu muito certinho com o que eu estava a fim de fazer, entendeu? E você, quando estava aqui no Brasil, bem no começo de carreira mesmo, como que era o seu segmento? Já era no techno ou não? Eu tocava techno, mas, olha, eu era acideira, tocava acid techno, mas eu misturava também, eu tocava groove, funk, dependia da festa que eu ia tocar, mas tu sabe, aquele techno das antigas, que era um techno acelerado, 140, bem para cima. E, de repente, eu me deparo que a cena virou minimal. E eu tocando sempre... Aí eu, o que eu vou fazer agora? Tipo, aí, estava conhecendo hard techno, que até eu dei uma entrevista para um programa lá, eles me perguntaram, mas você sempre gostou de hard techno? Não, eu não gostei sempre de hard techno. Até a mulher ficou meio, sério? Mas, tipo, quando eu estava começando, eu fui conhecendo hard techno também. Quando eu estava entrando nessa onda do minimal, eu já estava começando a estar meio de... hard techno é legal, tal, e demandei para aquele lado. Então, as coisas foram passando os anos e, de repente, voltou o techno nessa tendência que está agora, que é um negócio que eu gosto. E estou super feliz de que voltou assim, que agora eu posso tocar techno também, porque se seguisse naquela linha, eu ia ficar no hard techno e já era, entendeu? Entendi. Quem quer perguntar? Alguém tinha levantado a mão, tinha? Eu achei que ele tinha levantado a mão. Ah, não? Eu tenho outra pergunta também. Aí, tipo, você quer manter o mesmo projeto, só que você quer mudar a vertente, o estilo. Como fazer uma transição suave para você não perder aquele pessoal que gosta de você e não do estilo, basicamente? Você nunca transição suave. Você nunca vai agradar gregos e troianos, assim. Eu acho que se você já tem um público e você mantém o seu nome artístico, mas muda a sua linha de som, eu acho que tem uma parte das pessoas que te seguem que pode ser que goste muito, porque até as pessoas também vão mudando de gosto, então muita gente vê isso como
eu não gosto da palavra evolução, mas é o que se usa, né, da evolução do artista e tal. E vai ter sempre uma galera que vai te achar traidor e vai sentir muito pelo lance de você já não tá tocando mais a linha de som que eles mais gostam e tal. Se vendeu, né? Aquela história. Mas assim, não dá para focar o trabalho em crítica. A gente tem que focar o trabalho da gente sempre em quem a gente agrada, né? E em quem a gente pode vir a agradar. Porque crítica vocês sempre vão receber. Não interessa o que vocês façam, não interessa com linha de som que vocês trabalhem, assim. Artista, a gente se expõe, e todo mundo que se expõe vai ser criticado. Em algum momento, assim, a gente... Então, não dá para ficar olhando muito para esse lado, assim. Eu sempre falo para artista tem que ser meio cavalo de corrida. Tem que tapar visão panorâmica, assim, e correr para frente. Ver o objetivo lá na frente, acreditar nele, saber o que tem que fazer para alcançar e ir em direção a ele. Então, assim, a maioria de gente, na verdade, não cria outro nome como a gente fez, né? Eu criar um projeto novo, como eu criei agora há 3 anos, para mim, que toco há 17 anos, é muito complicado, porque é começar do zero de novo, depois de já ter ralado 17 anos, assim, bom, 14 no caso. Então, é difícil se aceitar, né, que você abre uma página no Facebook de artista e tem 500 seguidores. Meu Deus do céu! Sabe? Se na outra tem 50 mil, sabe? Assim, então, só que são escolhas que você tem que fazer. No meu caso, eu não quis abandonar o estilo que eu estava. E não tinha como eu começar um projeto novo com o mesmo nome e fazer as duas coisas. Assim, a diferença de sonoridade de ambos os projetos era muito grande. Quando toca como DJ, até tem como botar no nome do lado ali set especial de X, mas quando vou lançar música, no meu caso a minha vida como produtor, ela é muito ativa, muito importante para mim, não tinha como eu lançar coisas tão diferentes com o mesmo nome. Então eu decidi usar um novo nome. Agora muita gente decide por fazer uma transição de estilo e encarar esse período de críticas que vai acontecer, é normal, não tem como não passar por isso. Encarar isso, aguentar o tranco e acreditar que, na verdade, com a mudança, tanto para você quanto para os novos seguidores, isso vai ser muito melhor. Tem um conselho? Tenho muitos conselhos, vou ter que passar uma semana aqui. Mas, enfim, no meu caso, meu nome tocando techno é Dot Chandler. É um negócio que com o Lucas também é até meio complicado, porque ele é DJ Lucas e Lucas Freire. São muito parecidos os nomes dele, porque ele é bem, sabe, super criativo. Então, assim, tem lugares que ele vai tocar fazendo o set dele de Lucas Freire e daí o clube ou o festival marca ele com a página do DJ Lucas, por exemplo, porque é muito parecido. E ele está com aquele negócio do DJ Lucas ainda bem presente. Ele tem que trabalhar bastante o Lucas Freire para ter o espacinho dele. No meu caso já é diferente, só que quando eu comecei com o Dot Chandler, que é bem diferente de Fernanda Martins, a minha agência não queria. Falou, não, isso é muito difícil, esse nome é muito diferente, quem que vai saber que é você? Eu falei, não, deixa comigo que eu vou trabalhar ali. A minha página tem bastante seguidores, da Fernanda Martins, então não queria entrar chutando balde, dizendo, olha, esse aqui é meu novo set. Não, pouco a pouco fui dizendo, hoje vou apresentar meu novo projeto, estou gostando dessa linha de som aqui, escutem, tal, a página está aqui. E fui, pouquinho a pouco. Normalmente, na página do Fernanda Martins, eu só coloco coisa de hard techno. Só que quando eu tenho um set bem legal, de techno e tal, eu também faço uma publicação lá, sempre marco o meu Facebook, o SoundCloud e tal. Então, cada vez que eu faço um negócio desse, eu vejo que vai subindo o número de seguidores pelo outro lado. Chegou um ponto que, tipo, com o lance dos promotores, muitos promotores já queriam me buscar, por causa que eu tenho um certo nome grande lá dentro do nosso mercado, e eles queriam me buscar com o meu nome de Fernanda Martins, que é o nome mais conhecido, mas queriam que eu fizesse um set de techno. Então, tinha uma briga, porque eu dizia, não, estou trabalhando pra caramba aí para fazer esse nome e outro dar certo, agora o cara quer decidir que nome que ele vai pôr no flyer? Não, então tinha uma discussão, e a agência puxando do lado, não, Fer, facilita um pouco, não, é isso, é aquilo, você tem que bater o pé também, sabe? Eu perdi datas por não querer, tipo, botar Fernanda Martins Tecnoset, porque eles queriam levar o meu nome no flyer, só que eu fizesse um som que não era hard techno, porque eles não gostam de hard techno, por exemplo. Então, eu estou também há 3 anos com o Dot Chandler, estou batalhando e tal, e agora já tenho um espacinho lá. Só que a minha agência continua enchendo o saco para mim deixar de lado o lance do Dot Chandler, porque se eu fizesse Fernanda Martins Tecnoset, ia vender mais ainda.
Aí eu falei, não, pode até ser que um certo momento eu decida assassinar a Dot Chandler, pelo menos para tocar, e siga com o Dot Chandler para lançar, porque eu estou também esperando que chegue num ponto que a Dot Chandler seja conhecida, porque mesmo que ela não esteja tocando por aí, quando saia o nome no lançamento, o pessoal sabe quem que é, e que é o meu projeto de techno. Mas, assim, é duplicar o trabalho. É 2 Twitters, 2 Facebook, 2 não sei o quê, 2 Instagram. São 2 marcas separadas, né? Sabe? E a gente tem ainda os nossos selos, que daí é mais o Facebook do selo, é mais não sei o quê. Chega, quando tu vê, tu tá o dia inteiro lá publicando coisa. Tu tem mais coisa para fazer, sabe? Uma coisa que eu queria também falar é que, assim, antigamente era normal o artista ter 2, 3, 4, 5 nomes, né? O cara tinha vontade de produzir coisas diferentes e ele saía criando, inventando nome. Muitas vezes saía música com um nome lá que saía 1, 2 e depois nunca mais e tal. Isso mudou por quê? Rede social. O cara não tem como ter 4, 5, 6 Facebook e fazer a manutenção disso tudo da mesma forma. É o que ele falou, os nomes dos artistas, né, viraram marcas. Então, muita gente prefere migrar, que nem você perguntou e tal, pela maneira que a indústria mudou mesmo, globalmente. Era muito, antigamente, se a gente tem 2 cada um e não dá conta, e tinha cara que eu lembro que tinha 4, 5 nomes diferentes, o cara mudava 2, 3 texturas assim no processo de produção nele e preferia lançar com outro nome. E isso você quase não vê mais hoje em dia. Geralmente os caras escolhem um nome e trabalham ele, inclusive exige que saia até a logo dele nos flyers, assim, para realmente entrar dentro da cabeça do público a marca deles, assim. Então isso foi uma coisa que mudou dentro da indústria da eletrônica. Já que você tocou no assunto produção, né? Vamos falar um pouquinho então sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a questão de selo, né? Eu vejo que muitos, principalmente alunos, né, que estão começando ali, eles estão buscando a identidade sonora, procuram se aprimorar musicalmente, conseguir realmente lançar alguma coisa, né? E a primeira barreira que eu vejo que eles encontram justamente é a questão do selo, né? Ou seja, porque eu tenho muito feedback que o pessoal fala assim, pô, parece que a resposta é automática, né? Do material que manda, já vem, o e-mail já vem ali tipo recusando, né? Então, pô, será que deu tempo de ouvir o material com a velocidade que já retornou esse e-mail, né? Então, eu vejo que muita gente tem buscado criar o próprio selo, né? Para poder, de repente, pular vamos dizer assim, pular uma etapa, porque também a gente tem a distribuição, né? Então, são algumas etapas, né, no processo. Como que vocês lidam com isso? Por que vocês decidiram criar o próprio selo? Ou vocês ainda continuam lançando em outros selos? Como que funciona essa decisão, né? E vocês acham que é uma tendência futura todo mundo partir para ter o próprio selo? Bom, vai demorar para responder tudo isso, hein? Assim, bom, a gente tem 40 minutos. Eu vou começar aqui pelo nosso selo de hard techno, no caso, tá? Que chama Audiocode. E a ideia, quando a gente criou o selo, na verdade, foi um momento que a cena hard techno estava muito saudável, ela tinha muita oferta de produtor bom, e a gente, na verdade, estava afim. A gente conversou e falou, pô, vamos fazer um selo nosso, vamos passar a nossa visão do que devia ser lançado, digamos, dentro desse estilo. Falou, vamos. Então, beleza, começamos lá com um selo pequeno, né? Lançando muita gente nova até, que o pessoal não conhecia, muito artista brasileiro, que na época estava fazendo hard techno e lá fora ainda não tinha espaço. Então a gente começou, na verdade, simplesmente por ser um estilo que a gente tinha uma paixão muito grande e a gente queria compartilhar com o mercado esse gosto musical específico. Assim, eu sempre quis no nosso selo mostrar um pouco a direção que eu gostaria que o hard techno fosse. Tipos de textura, maneiras que ele devia soar. A gente teve uma preocupação muito grande desde o primeiro lançamento com a qualidade de áudio de todas as tracks. Muito do que a gente lança eu acabo masterizando, porque eu quero um produto final com uma qualidade alta. Só um parênteses rapidinho aí. Essa questão da masterização. Mas você tem esse know-how porque você
Eu sou engenheiro de áudio. Exatamente. Eu esqueci de falar aqui no começo, É. mas um dos motivos de eu mudar para a Europa foi porque eu fui estudar em engenharia de áudio. Depois de já ter estudado produção musical e tal, estudei engenharia de áudio. Quando eu terminei, eu estudei música no conservatório também, uns anos. Então, isso, assim, começamos com o selo de hard techno, mas por isso eu nunca fui de lançar minhas músicas no meu selo. Eu não gosto, eu tenho mais de 200 músicas lançadas. Bom, nem sei, só que eu lanço pelo selo dos outros. Eu só lanço no nosso selo, até por pressão um pouco dela, que fala que acha necessário, porque o nosso selo, a gente conseguiu, com muito trabalho e muitos anos de constância, né, com esse trabalho, a gente virou o selo mais importante dentro da cena hard tech. Hoje em dia a gente é o selo que mais vende dentro desse estilo. Tá? Então, bom, mas foram anos de trabalho muito bem feito e com uma constância muito grande, o que é difícil. Tá? O selo de techno, que chama Devotion Records, até deixei uns adesivinhos ali fora se vocês quiserem, já foi diferente, tá? Quando eu fui desenvolver esse trabalho dentro do techno, começar com outro nome e tal, de cara eu fui atrás de um manager. Eu senti a necessidade de trabalhar com um manager profissional para me ajudar a me posicionar dentro dessa indústria, que ela é muito mais competitiva que a de hard tech. E uma das coisas que esse manager exigiu era que eu tivesse um selo. No começo eu relutei muito, fiz até uma reunião por Skype com ele para defender o porquê eu não queria fazer o selo, né? Eu sou um cara muito perfeccionista, muito metódico, tudo que eu faço eu me jogo muito de cabeça, e eu achava que ter um selo ia me dar muito mais trabalho e eu não estava preparado para ter esse volume novo de trabalho. Então no começo eu não quis fazer. Eu tinha muito claro que eu não ia querer ficar lançando minhas músicas pelo meu selo, que eu ia querer lançar por outros, então eu não via o porquê lançar o meu selo. Não era para mim, digamos, uma ferramenta para lançamento de tracks. O cara bateu o pé e falou que eu tinha que ter um selo. E eu peguei, falei com a Fernanda, falei, vamos encarar, porque ela sempre foi minha sócia nos selos. Ela falou que sim, e aí a gente começou um trabalho de preparação para ter esse selo, assim, que do momento que a gente decidiu fazer para o momento que o selo saiu, foram 8 meses, eu acho, né? Uns 9 meses. Foi a elaboração do conceito, o logo, posicionamento dele dentro do mercado. A gente só lançou o primeiro release quando a gente já tinha 6 preparados, né? Conversando com esse cara, que linha mais ou menos seguir. Foi um trabalho bem complexo dentro para entrar no mercado de uma maneira já muito profissional, para não ser mais um no meio do mar de selo e artista que tem. Então, o Devotion foi um trabalho diferente, não foi tanto que nem simplesmente compartilhar a paixão que a gente tinha e a visão. Ele foi, sim, uma maneira de criar uma base dentro do trabalho que eu queria desenvolver até como artista dentro do techno. Tá? Então, acho que é isso, né? E dizer que no começo do Devotion, quando a gente estava planejando em sair com o selo, tipo, ninguém conhecia, então a gente queria lançar não também qualquer artista, mas a gente tem contato com muitos artistas lá fora. E mesmo tendo um bom contato, tinha gente que dizia, não, cara, vamos ver como é que vai ser primeiro, depois a gente vê se a gente lança alguma coisa no selo. Porque, claro, o pessoal tipo, que está num patamar melhor estão escolhendo a dedo em que selo que eles vão lançar. Então, no começo, a gente deu sorte de... A gente saiu com o Teu, né? A gente saiu com o Teu, o primeiro lançamento foi o Teu, o segundo foi do Spartak, que é um ucraniano que está bombando bastante na Europa, também amigo nosso, ele se disponibilizou, tal, não sei o quê. E sempre fomos fazendo bem certinho, e agora já está super mais fácil de falar com alguém, e o cara já conhece o selo, já sabe que a gente lança a cada tanto bem certinho, que a promoção é assim, que a promoção é assado, já tem uma imagem que já dá uma certa credibilidade. O pessoal diz, não, beleza, para quando? E já, tipo, tem muita gente interessada em lançar, mas no começo é difícil também. Não é só ter o selo, conseguir convencer que gente que vai dar um up no seu selo, lance pelo seu selo. Aí, falando sobre o que você falou da resposta automática, né, assim, do pessoal não responder e tal. Isso vem um pouco pela pressa do artista. O lance de todo mundo aqui quer lançar pelo maior selo possível e o quanto antes. É normal isso, eu também quero. Só que os grandes selos, hoje em dia, eles são muito grandes. Eles viraram
assim, dentro da indústria, umas megapotências, assim. Então, a quantidade de material que esses selos recebem, ela é muito, 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 muito grande. A gente que é um selo novo já recebe muita coisa. Então, eu falo por experiência própria, assim. Então, não receber uma resposta é muito mais normal do que receber uma resposta, né? O conselho que eu dou para todo mundo que está começando é de não se importar com isso, porque se você receber 40 não ou não respostas e receber um sim, isso é o suficiente. É aquela oportunidade que você precisa. Então, na verdade, é insistir até conseguir a oportunidade. Falando da gente, dos nossos selos, a gente não trabalha como a maioria. Eu sempre falo que eu trato as pessoas como eu gostaria de ter sido tratado ou como gostaria de ser tratado. Inclusive, foi uma das coisas que fez o nosso selo ficar conhecido rápido, porque os newcomers, o pessoal novo, os produtores, eles sabiam que a gente era um selo que ia dar atenção para eles. E a gente conseguiu, inclusive, lançar gente lá atrás, ser o primeiro a lançar a música de alguém, que hoje em dia os caras são os pilares do estilo. Então a gente conseguiu, na verdade, criar uma relação com esses artistas desde a base, desde o começo. E hoje em dia a gente consegue trabalhar com grandes artistas com frequência pelo tratamento que a gente deu para eles lá atrás. E no Devotion a gente está fazendo o mesmo processo. É super difícil, ou seja, eu entendo que os grandes selos não respondam, ou respondam até de forma automática, porque o volume é muito grande. É muito tempo que você tem que dedicar para estar respondendo todo mundo. Mas a gente tenta responder cada uma das mensagens que eu recebo. Sinceramente, eu não respondo assim. Se eu vejo que o que eu recebi é um spam, né? Quando eu recebo um e-mail de um cara que eu olho lá e tem 60 selos que o cara enviou, eu não vejo interesse nenhum na parte dele de estar lançando pelo meu selo. Está dando tiro para todo lado. Exato. Né? Então, para mim, não interessa isso. Eu quero gente que conheça o trabalho que eu faça e que se interesse por esse trabalho. Outra coisa que eu não respondo é quando, sei lá, eu sou um selo de techno, me manda um drum and bass. Acontece muito mais do que vocês imaginam isso. Mas aí tá um pouco desinformado, né? Exato. Se ele mandou um estilo de música que o selo não lança, ele não pesquisou sobre o selo. Sim. E aí eu também não respondo, sabe? Então, mas eu acho que é mais esses dois casos, assim. Fora isso, por mais que eu receba uma música que está muito longe de ter uma qualidade de poder ser lançada, eu respondo a pessoa, tento orientar um pouco o trabalho, falo que eu ainda sinto que está muito cru, que precisa desenvolver uma sonoridade melhor e tal. Tento sempre estar dando uma aconselhada. Mas eu acho que eu sou assim porque eu sofri na pele, né, o trabalho de desenvolver... o sofrimento de um cara que está começando e desenvolvendo um trabalho de ser ou maltratado ou ignorado. Assim. Então, eu tento tratar as pessoas de outra forma. Assim. E o que eu aconselho as pessoas quando perguntam para a gente sobre isso, assim, é de não se importar com os nãos ou com as não respostas. Assim. Realmente, vocês só precisam de um grande sim. Né? E isso, desenvolvendo um bom trabalho, em algum momento ele vai chegar. Em algum momento ele vai chegar. Selo está sempre precisando de artista. Sempre. Sempre. Senão ele deixa de existir. E artista é muito cíclico. O cara que agora está bombando, daqui 4 anos, se bobear, ele está vendendo seguro de carro. Assim. É muito difícil os artistas que se mantêm na indústria. Os estímulos que a gente sofre em largar são muito grandes o tempo todo, porque a gente sempre acha que a gente não está tendo as recompensas pelos esforços. Assim. Então, o selo está sempre precisando descobrir gente nova, sabe? É uma necessidade da indústria, assim. Então, assim, às vezes a gente vê um nome agora, assim, fala... Bom, veio para o Brasil agora, Joseph Capriati, né? Tocou na festa do Arung, aqui em Campinas. Tem um monte de gente que fala, é um cara novo, que ele apareceu faz uns 6 anos, assim. Pô, o cara, ele está na cena de Nápoles lá, há uns 18 anos ralando, sabe? O cara produz já, assim, há uns 14 anos. Aí tá, beleza, para a indústria ele é um novo nome, ele acabou de aparecer, mas é um cara que está desenvolvendo um trabalho já há muito tempo. Então, assim, agora ele foi absorvido pela indústria, mas por quê? Porque provavelmente a indústria necessitou de novos nomes, o cara chegou num nível de trabalho que ele está preparado para suprir essa necessidade, aí ele vai lá e estoura. Então, também tem isso, a gente sempre, 100% dos artistas querem estourar quando não deve, 100%. Eu, ela, o Capriati, o Adam Beyer, todo mundo quer estourar quando não está pronto para estourar. O artista tem pressa. E é importante ter até. Tem que ter ambição, tem que querer chegar
longe e rápido, mas tem que saber não se desmotivar por não chegar longe tão rápido. Tem que ter um tempo de amadurecimento, né? Tem. Eu sempre falo que DJ, produtor é como qualquer outra profissão. Você vai, passa no vestibular lá, né, se matricula num curso, tal, se forma, sabe a base da sua profissão, só que você tem que ter um processo de amadurecimento dentro dessa profissão, de profissionalização dentro da profissão. Sabe, o médico, ele não termina a faculdade e sai operando, né? O cara vai, se especializa e tal. Exato. DJ, para mim, é a mesma coisa. Todo mundo consegue aprender a fazer beat matching insistindo em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quem tem mais dificuldade em 1 ano, mas todo mundo aprende. E com a ajuda da tecnologia, às vezes você não precisa nem aprender. Então, assim, começar a tocar não é tão difícil. Começar a tocar, eu quero dizer, controlar o que acontece ali por trás do equipamento. Agora, ser um DJ, ser um profissional, ou um produtor, isso leva anos, anos. É um processo de formação dentro da profissão mesmo. Saber ler uma pista, ter feeling musical, ter cultura musical, sabe? É importantíssimo que um DJ saiba sobre música. Sabe? E não estou dizendo só de música eletrônica, sabe? É sobre música, sabe? Sobre a história da música, como que chegou a existir o que vocês gostam hoje em dia, né? Qual foi o processo? Quem foram os pilares de todo esse período? Então, assim, eu acho isso primordial dentro da nossa profissão. E isso é muito difícil que as gerações novas enxerguem assim a curto prazo. Quem vai ficando vai entendendo isso, mas quem entra, que é novo, não consegue ter essa visão. E é importantíssimo, importantíssimo. Assim, a gente passa para as pessoas, enquanto a gente está trabalhando, o principal trabalho do DJ é entretenimento, é fazer as pessoas se divertirem. Mas a gente tem um papel de culturalização muito importante. Tá? A gente realmente está no comando, né, está decidindo o que as pessoas vão escutar. Então, assim, o que a gente citou antes, mas o pessoal não está acostumado a ouvir tal coisa. A culpa é dos artistas. Quem decide o que tocar são os artistas. Por mais que o mercado, né, exerça uma pressão, você tem que se adaptar para ser um profissional. X fatores. Na verdade, quem decide o que você está tocando é você. Então, não dá para ficar reclamando só do mercado, do público. Não. A gente tem um papel muito importante nisso, tudo que está acontecendo. Uma pergunta? Não? O pessoal está tímido, né, para perguntar, né? Mas vamos lá, deixa eu linkar um pouco as coisas aí com o que foi falado. A gente está falando de produzir, a gente está falando de saber tocar, de fazer um bom trabalho, então a gente está permeando ali o ambiente do desenvolvimento do talento artístico, né? E a gente tem hoje, né, muito forte, né, e cada vez mais essa necessidade do trabalho da marca, como a gente acabou de falar. Então, fica essa coisa do talento versus marketing, né? E aí a gente vê algumas atrocidades no mercado, assim, geral, né? Como que vocês veem isso e como que vocês, como vou dizer assim, como vocês passam por vários países tocando, né? Vocês percebem que isso está diferente em lugares diferentes ou um movimento meio que global mesmo, né? Tipo, às vezes o marketing sobressai sobre o talento, né? A gente às vezes vê muito disso acontecer, principalmente quando a gente fica rotulando e colocando ranking, né? De revistas, etc., sendo que é difícil às vezes ranquear a arte, né? Como que vai ranquear a arte? É meio complicado na isso. verdade, o lance do ranking mesmo, esse negócio é popularidade mais que nada, e não talento, né? Mas hoje em dia, eu acho que o lance do marketing é tão importante como o talento, na minha opinião. As coisas vão mudando. Se você ficar naquela época de 20 anos atrás, você é obsoleto, entendeu? Claro que eu acho que é importante... Bom, como amante da música também, eu chego lá, eu quero ver um cara tocar bem, tocar música legal. Agora, hoje em dia, ele não vai chegar naquele lugar se ele não tiver
uma comunicação por trás que leve ele ali. Claro, não estamos falando dos grandes nomes que já são dinossauros da cena, que estão ali por merecimento de serem o começo da história, né? Por exemplo, Jeff Miles, vamos dizer. Mas, por exemplo, se tu entra agora na Facebook do Jeff Miles e tu vê como que é óbvio que não é ele que leva, né? Que tem alguém que leva para ele, ou quem sabe um escritório inteiro de comunicação. Tipo, tá muito bem cuidada a imagem dele, sabe? Sai reportagem dele no Jornal de Paris, no jornal do não sei o quê, não só a revista especializada ou site especializado em música eletrônica. Tipo, ele tem uma equipe por trás que tá metendo o nome dele em coisas até, tipo, eu posso fazer a melhor relações públicas do mundo. Se eu me dedicar a tocar e ser relações públicas ao mesmo tempo, tipo, eu não vou ter tempo para me dedicar tanto que nem a mulher que está cuidando do Jeff Miles, lá que ela está o dia inteiro batendo na tecla até conseguir botar uma reportagem, uma nota de imprensa sobre o novo show que ele vai fazer no Teatro não sei o que de Paris. Isso passa batido para a maioria dos artistas. Tu pode até se apresentar lá em Paris 3 ou 4 vezes, tu não vai sair nesse meio de comunicação. Então, assim, é importante. E mesmo essa gente que está há muito tempo, vejo que eles estão preocupados que a imagem deles seja sólida no mercado, porque eles sabem, tipo, eles souberam avançar junto com as tendências. Isso também é uma tendência agora. A comunicação faz parte, a gente está na era da comunicação, né? E, ao mesmo tempo que tem as atrocidades, como tu disse, mas eu acho super democrático, entendeu? Que todo mundo tem a possibilidade de se dar a conhecer. Antigamente, tu sabe, há 20, 30 anos atrás, o cara ele ia tocar uma festinha tal, se ele fosse amigo, vamos dar o exemplo do Jeff. Ah, meu amigo está tocando agora, amigo do Jeff, bota o cara para abrir. Hoje em dia não, hoje em dia tu não precisa ter um contato tão direto com as pessoas para tu se dar a conhecer. Eu acho legal, essa era da comunicação é super legal, é democrático. Tu pode aparecer tanto como ele ou como eu, tipo, isso não acontecia antigamente. O Lucas também pensa um pouquinho diferente de mim nesse aspecto. Eu gosto de ver. E eu vou te falar que eu fuço bastante, assim, sabe? Eu vou navegando e daí às vezes eu vejo um nome de alguém que saiu num flyer, nunca ouvi falar, eu vou no SoundCloud ver se eu acho, ver que música que está tocando. Eu sou meio xereta, assim, não só também para música normal, pop, jazz, rock, o que for. Eu gosto de ficar xeretando. E como a música eletrônica é o meu meio, quando eu vejo um nome, já vi 2, 3 vezes o nome desse cara, quem que é? Vou lá futricar para ver o que ele faz. E isso antigamente não existia. Como é que o cara ia saber quem que tu era se tu não fosse meio ligado com a galera que estava comandando a cena, assim? As bizarrices que você falou, assim, cara, sempre tiveram, né? Tipo, na indústria musical. Sempre teve boy band, sempre teve... Ou seja, criações de marketing dentro da indústria da música sempre existiu. Antigamente isso era manipulado por gravadoras, e geralmente hoje em dia essa manipulação vem mais por parte das agências. Mudou um pouco o mercado, a indústria da música no mundo, né? Mas sempre teve isso, assim. E isso aí, assim, a gente não tem controle sobre isso, a gente tem só sobre o nosso trabalho. Então, isso é a maneira de como você quer se posicionar dentro dessa indústria, no caso. Logo que eu conheci a Fernanda, até eu lembro que eu falei para ela que eu não gostava, como que era? Que eu achava que DJ não tinha que fazer marketing. Uma coisa DJ bom não precisava fazer marketing. Imagina, se eu não tivesse me adaptado, onde é que eu ia estar agora, assim, né? Se ela não tivesse me adaptado, aonde que eu ia estar agora? Mas realmente, eu lembro do momento que eu falei essa frase para ela. Eu falei, não, DJ bom não precisa de marketing. Você vê como a gente vai amadurecendo dentro da profissão. Isso fazem 10 anos. Eu já estava tocando há 7 anos. E eu achava que realmente um cara que subisse ali e detonasse, esse diferencial era suficiente para dentro da profissão ele estourar. E não é. Não é. O talento para um artista, hoje em dia, ele é parte do trabalho dele. O trabalho de um profissional, ele engloba várias coisas. O talento é uma delas, né? Então, assim... Tem que ter um cuidado, sim, muito grande com a comunicação, a maneira de se comunicar, o que você vai comunicar, né? No caso que ela falou, o Jeff Mills ou Adam Beyer, sim, os caras têm uma equipe trabalhando para eles, mas não tem que falar só desses nomes, né? Isso é desde a base, desde o cara que acabou de decidir virar um artista, assim. Você pode fazer um trabalho bem feito sem ter equipe nenhuma.
entendeu? Então, é simplesmente ter critério, ter cuidado, estar antenado com o que está acontecendo, né? Ter bons exemplos, saber aonde olhar a informação e saber em quem se espelhar. Mas o marketing hoje em dia, dentro da profissão, assim, a eletrônica cresceu, né? Então passou a acontecer na eletrônica o que acontecia antigamente na indústria mais da música pop, digamos assim, né? A eletrônica hoje em dia ela tem um pedaço aí uma fatia da indústria musical global muito grande. Então por isso que a gente está vendo show business. Por isso que eu acho que a gente está vendo criação de produtos dentro da eletrônica, que era algo que não via antes. Antes não via porque não era interessante mesmo, não tinha um volume de dinheiro girando nessa indústria que interessava, né, esse nível de manipulação, digamos. Mas agora sim, é uma coisa muito importante no mundo todo. Assim. Então a gente tá sofrendo o que antes não sofria, digamos assim. Ok. E tem aqui no site 4DEX Project. Como que é esse lance? Como vocês costumam fazer? É um projeto separado? Ou é quando vocês... Eu tenho 2 projetos, né? Lucas com K e o Lucas Freire. Ela tem 2 projetos. E a gente tem um gosto musical parecido em tudo isso. Quando a gente toca hard techno, a gente tem um gosto parecido, Sim. Não igual. E quando toca techno também. Então a nossa agência de vez em quando vende a gente para tocar juntos. Eu mudo um pouquinho o que eu faria, ela também, e quando é techno a mesma coisa. Eu me adapto digamos, a esse projeto. A maneira que a gente toca é que tem um mixer principal com 2 ou 3 CDJs. Hoje em dia a gente está tocando com um setup de CDJs e mixer. Aí tem um mixer que é escravo, que entra num canal de linha desse CDJ, do mixer principal, ou seja, ele funciona como se fosse um deck extra, e nesse mixer escravo tem 2 ou 3 CDJs. Então, assim, o canal desse mixer escravo está sempre aberto, ou seja, é como se fossem 4 canais independentes mesmo, assim. Eu costumo ficar no mixer principal, mas eu não encosto no canal dela. Ela tem total liberdade de fazer o que ela quiser em qualquer momento no mixer dela e vai soar no meu, assim. Então, geralmente, o que a gente tenta fazer nesse set assim, é conseguir trabalhar com 4 mãos mesmo. Assim. Então, não simplesmente fazer um back-to-back, que a maior parte dos artistas fazem quando tocam junto. A gente tenta, sim, colocar 3, 4 tracks tocando construindo ao mesmo tempo. Mesmo, né? E, no caso, assim, às vezes eu aplico o efeito em cima do efeito dela, coisas que sozinho a gente não ia conseguir fazer, né? 4 mãos. A gente tem a facilidade, assim, a sorte também de, cara, se conhecer muito bem, né? Mas não é só com a Fernanda, no caso, que eu tive projetos assim. É uma coisa que eu sempre gostei. Como artista, sempre me desafiou muito tocar com alguém, né? Ter aquela coisa de, ali em tempo real, ter que ler a pessoa e me adaptar ao jeito dela de tocar e conseguir ter uma dinâmica legal para construir um set. Isso aí. Falou tudo. E fala um pouquinho sobre essa questão, que também às vezes é um mistério para quem ainda não está envolvido com isso, né? Essa questão do papel da agência, do manager, a importância, é possível chegar lá sem eles, por conta própria, ou a gente depende deles, o quanto eles influenciam nas decisões do que vocês querem para vocês, como que é isso? Hoje em dia mudou bastante isso também, né? As agências têm se especializado muito, assim. Então tem agências de booking, que só faz fechamento de data, contrato, logística, né? Vevolve, tudo isso. Tem agências só de management artístico, então o cara cuida da imagem do artista, redes sociais, posicionamento desse artista, assessoria de imprensa, tudo isso. Tem agências que fazem ambos esses trabalhos, né? E tem gente que consegue até hoje sim estar meio sozinho e tá bem no mercado, porque tá sozinho é uma coisa e tá bem a outra, né? A gente, no caso, eu trabalho com 2 coisas separadas. Eu tenho uma agência de booking, que faz só os nossos bookings, e depois eu tenho uma agência
de management só para o meu projeto de techno e para o selo de techno. Para o hard techno eles não cuidam. A importância disso... Porque você não quer ou porque não é muito o perfil deles? Além de não ser o perfil deles, a gente dentro do hard techno a gente é muito forte. Então a gente não precisa tanto desse extra, assim. A gente no techno, como é um trabalho novo, a gente ainda precisa de uma ajuda a mais, né? Mas assim, a importância disso na vida de um artista hoje em dia, cara, assim, você tá numa grande agência, hoje em dia significa estar numa grande empresa. Então, sim, a agência pode te posicionar já dentro do mercado, né? Tem muita agência que a própria agência promove festivais, ou elas até são dos festivais. Então, estar numa grande agência muitas vezes te ajuda, né, a encurtar caminhos, assim, a já partir para uma liga mais alta, digamos, dentro do que é o mundo dos DJs. Tem agência hoje em dia que é dona de clube, tem agência hoje em dia que é dona de selo. Esse mercado mudou muito, assim, viraram assim, corporações mesmo, né? Então, você está numa agência muito grande, pode te ajudar. Não é garantia de sucesso. Estou cansado de ver DJ e produtor em agência grande e o cara não ter saída. Isso, assim, ter saída ou não como artista vai depender de uma série de fatores. Uma agência é um deles, mas você conseguir uma data, chegar lá e fazer uma porcaria de trabalho, vai fazer com que você não volte. O maior desafio para um artista, entendam isso, não é chegar, é voltar. Tá? O sonho é chegar, mas o desafio real é voltar, porque isso é o que vai fazer você ser um profissional. Não é conseguir tocar em algum lugar, é conseguir chegar lá e se manter naquele nível. E isso é muito difícil, muito difícil. Não, tipo, o lance da agência, igual o lance de mandar um negócio pro selo, tudo isso tipo, você tem que pensar em você mesmo como uma empresa. Se você fizer cagada, você vai perder grana, você vai perder tempo, você vai se queimar no mercado, no setor. Tipo, tudo tem que ser pensadinho, tem que ser analisado, como o Lucas já falou 800 vezes, tem que ter calma. Se você pretende ser um artista e viver disso, tem que ser super cauteloso, porque são anos de trabalho, um monte de coisa acontecendo. Você pode ser muito bom no que você faz e aquilo ali não basta, porque as coisas que estão acontecendo em volta influenciam, né, o que vai acontecer com a sua carreira também. Mas, basicamente, o lance da agência. No nosso caso, né, tipo, a nossa agência não é uma agência das grandes, é uma agência média. É interessante que os artistas todos que estão na agência, apesar de não serem do mesmo estilo musical, se complementa bastante bem que estejam esses diferentes artistas, porque às vezes o nosso agente ele consegue fechar num clube um line-up inteiro da nossa agência. Um cara com uma linha de som mais para abrir, outro cara mais para o meio, um cara mais pesado para fechar, tem tudo isso, entendeu? E é legal quando você está numa agência que também... Você não precisa ser o mais grande da agência. Artistas bons na sua agência também abrem espaço para ti. Porque se o cara liga lá e diz, eu quero esse, mas estou precisando de mais uns DJs, aí quem que você me oferece? Ele vai te oferecer naquela, ele pode te vender junto. Ou às vezes até fazer uma vendinha casada meio forçada, sabe? Mas para a agência é um negócio, aquilo lá é dinheiro. Quanto mais artistas rodando eles tiverem, para eles é melhor. E é interessante você, mesmo que você não tenha nenhum contato direto com aquele artista, é interessante que tenha artistas potentes na sua agência. Não, tipo, no nosso caso, não tem nenhum mega artista. E no caso da não agência, assim, cara, eu vou até me usar de exemplo. Eu acabei de fazer a tour mais completa que eu já fiz no Brasil sem agência. Só que eu tive que voltar realmente 15 anos atrás. Assim. Então, então explica um pouquinho, né? Porque você está no Brasil nesse momento, né? Ou seja, quando você veio aqui falar comigo, você estava explicando a quantidade de lugares ali que você teria que passar, né? Explica um pouco sobre essa tour. Eu sempre venho para trabalhar, desde que eu moro fora, assim. Eu sempre. Eu só vim uma vez que não, porque minha mãe teve um problema de saúde. Fora isso, eu sempre venho para tocar. Então, eu sempre tento tirar o maior proveito dessas vindas, assim, porque a viagem é longa, a gente deixa de tocar na Europa. Então dessa vez eu vim para fazer uma turnê de 6 semanas, que aqui no Brasil foram 4 e eu fui 2 semanas para a Colômbia. Tá?
Eu estava com uma agência no Brasil, eu decidi sair antes de organizar essa turnê, porque não estava funcionando muito bem para mim. E o que eu tive que fazer, na verdade, foi sentar a bunda na frente do computador, arregaçar as mangas e ir atrás de gente, atrás de promotor, que é algo que, para mim, sinceramente, não foi muito confortável, porque há muitos anos que eu não fazia isso. Eu, no começo, no Brasil, não tinha agência, depois eu entrei para uma agência aqui grande, mas que só aconteceu porque meu trabalho já estava chamando muita atenção. E aí eu fui para a Europa, larguei mão da agência aqui no Brasil, e lá eu sempre tive agências. Mas eu fiz dessa vez o que eu fazia lá atrás, em 2000, 2001, 2002, que foi contactar promotor, enviar set. Antigamente eu ia nos clubes e levava fita cassete mesmo, que eu ficava duplicando de um som para o outro. Aí depois, todos faziam isso. Aí depois veio o CD, que já era mais fácil, que era automático. Mas enfim, eu levava isso nos clubes, cara. Eu ia nas festas e eu me apresentava, eu geralmente sabia quem era o promotor, ia lá, falava, eu sou Lucas de Campinas e eu gostaria de te mostrar um set meu. Se por acaso em algum dia o evento de vocês você achar que encaixa, por favor, me contacta. E, inclusive eu já consegui chegar a tocar na Bunker, no Rio, que era o melhor clube que tinha no Rio de Janeiro na época. Eu cheguei na porta do clube, eu bati às 3 da tarde, toquei a campainha e falei para o promotor, eu tô com meus discos aqui, eu estava com o case debaixo do braço. Eu quero tocar aqui. O cara não entendeu nada. Ele falou, eu sou de Campinas, eu vim para o Rio, foi na época que teve Rock in Rio. Eu falei, eu vim para o Rock in Rio, mas eu quero tocar aqui. Mas eu falei, eu não tenho demo, mas eu tô com os discos aqui. Se você ligar os equipamentos aqui para mim, eu toco e eu te mostro que eu sei tocar. E o cara meio ligou os equipamentos, eu toquei 40 minutos pro cara ali na frente dele, até achei que ele aguentou, topou. Atendimento assim. E em 3 semanas depois disso, eu tinha uma data na Bunker. Então, assim, eu sempre fui muito carudo para isso, sabe? A Eli Waza, que é dona do Clube 88, eu cheguei a dar fita cassete para ela no Love. Ela era promotora do Love. E anos depois, eu virei residente do Love. Então, assim, e dessa vez eu fiz a mesma coisa. A diferença é que agora tem SoundCloud, né, tem página do Facebook, então é tudo mais fácil. Mas eu contactei o Quinto em Brasília, que eu não toquei, mas eu contactei com eles, enviei set, enviei meu press kit. A gig do Rio de Janeiro que eu toquei, que foi num projeto que chama Code, eles nunca tinham ouvido falar em mim, como Lucas Freire. Contactei como Lucas Freire, mandei o material tal. E por acaso a promotora, ela vinha no Craft. Aí ela perguntou, mas você não é o Lucas do Craft? Não sei o que. Eu falei, sim, mas isso aqui é outro projeto. Mas assim, eu fiz o mesmo trabalho de antes. Eu devo ter contactado aqui no Brasil uns 60 promotores, sabe? Para ter saído umas 7 datas, né? Umas 6 datas, mais ou menos. Campinas eu sempre toco pela história que eu tenho aqui na cidade, né? Aí não conta muito. Mas o resto, assim, foi muito de meter as caras mesmo, assim, de falar, olha, eu quero tocar, eu conheço o trabalho que vocês estão fazendo, eu sei que é legal, tá aqui o meu trabalho. Se vocês acharem legal, e, né, quero ir. Então é ir para cima, assim. Eu toquei na Colômbia num clube lá agora que chama Baum, que é o The Edge deles agora, assim, é o clube que geralmente mantém um trabalho constante, gera as tendências de lá. E foi com a cara e com a coragem também. Enviar material e falar, quero tocar, sabe? E tem lugar que dá certo, tem lugar que não. Eu estava louco para ir para a Argentina. A Argentina está muito bem dentro do técnico. E eu escutei 3 não, assim, seguido do mesmo promotor. E eu insisti no cara, não, tá. A gente tenta de novo depois. Então, assim, eu sempre fui muito carudo. Sempre acreditei no meu trabalho, sempre achei que o que eu faço tem qualidade. E sempre tentei vender isso, sempre fui muito insistente, sempre joguei muito as caras, assim. Então eu sempre aconselho a galera a ser assim, cuidado para não serem chatos, né? Porque o promotor pegar a mania de vocês vão tocar mesmo, assim. Então tem que tomar cuidado, assim, o jeito de falar, com quem, quando, tal, mas tem que ser carudo. Isso que eu ia perguntar, esse negócio de não ser chato. Tipo, como chegar no promotor, que nem você falou, ir na caruda, mas sem se queimar com ele? Tipo... Seja educado. E não chegue bêbado, não chegue doido, sabe? Seja educado com o cara, assim. E sejam honestos, não fica enchendo as bolas de um cara que, na verdade, você acha o trabalho horrível.
entendeu? Eu, geralmente, sempre fui muito honesto no meu trabalho. Se eu encho a bola de alguém, de um clube, de um promotor, é porque realmente eu acho que o trabalho do cara é muito bom. E eu, geralmente, tento ir atrás de coisas que eu acho que o meu trabalho encaixa. Tem que ter senso crítico, assim. Que nem ela falou, a gente tem sempre um cuidado em tocar aqui em Campinas hoje em dia. Mas porque a gente sabe que o que está acontecendo aqui não é exatamente o que a gente trabalha lá na Europa. Só que a gente sabe que se a gente adaptar o nosso set, a gente encaixa ali. Se eu achasse que não encaixa, a gente não aceitaria tocar aqui. Entendeu? Você tem que ter isso também. Querer ter oportunidade é onde você vai agradar, porque senão vocês vão acabar se queimando. Okay. Não, que apesar de eu sempre me adaptar, tal, eu sou meio safada às vezes. O cara me leva para tocar, eu já vou tentando enfiar um pouquinho mais do que... Claro, do que é o que eu acredito, né? Também, sabe? Tipo, eu chego num lugar, às vezes eu sei que eu tenho que me adaptar, mas quando eu vejo que a pista tá no bolso, aí já começa a ir pro... já mais pesadinho, os negócios mais densos, tal. Se vejo que não deu certo, volta atrás. Mas eu sempre tento, não fico naquela, não tenho medo também, mas tipo, já passaram tantas coisas, já toquei em tantos lugares, eu já não tenho mais medo de arriscar, sabe? Se você não arriscar também, você não vai saber o que vai acontecer, mas eu, nesse aspecto, eu sou um pouquinho mais descarada que o Lucas. Para as outras coisas de ir contactando, assim, eu sou um pouco mais... sou mais na minha, tipo... O lance de vir agora para o Brasil, eu só tenho essa data daqui. Eu decidi vir para o Brasil, acho que foi em fevereiro. A minha ideia era fazer uma tour também, só que daí... Eu estou com bastante trabalho lá na Europa e até fiquei meio doente por causa disso, de tanto viajar. E foi chegando perto da data e eu não tinha contactado gente. E também tô com... meus avós tão velhinhos e tal. Eu falei, não, vou aproveitar que eu vou lá e vou fazer uma viagem mais familiar. Até visitei todo mundo da minha família, que nunca tinha feito assim, uma viagem assim, desde que eu tinha ido para lá. E só tem essa data no Clube 88, mas todas as outras vezes também que eu vim para o Brasil, eu sempre contactava o pessoal com... Mas não assim que nem o Lucas, de enviar um e-mail para o pessoal que não conhece. Eu também mantenho muito contato com gente daqui, artistas e donos de casas noturnas e tal, e aviso, e muitas vezes, normalmente rola sempre umas datinhas e tal, mas não fico muito no empenho, assim, também de, agora, talvez, quem sabe, a gente invista um pouco mais no lance do Brasil, porque a gente está vendo que o nosso som também vai começar a ter mais espaço. Quando isso acontecer, obviamente que eu quero vir para cá e tocar em mais lugares. Mas, no momento, até os dias de hoje, vamos dizer que a gente está vindo, toca mais para o pessoal que conhece e tal, mas mais para frente vai rolar, porque a gente está vendo também a aceitação, está começando cada vez mais para outros clubes, no Sul agora está legal também, estão começando a aceitar mais techno, apesar de que tem muito deep ainda e tal, mas está cada vez indo mais e vai vir, tipo, não tem, tipo, é a tendência que tem agora lá fora, com um pouquinho de atraso vai chegar aqui. Isso que ela falou, eu tinha esquecido de falar. Nesses 10 anos que eu tô fora também, teve um período que meu som assim não encaixava muito bem no país, né? São Paulo tinha umas festas de hard techno que sempre me trouxeram e tal, mas chegou um período que ali também começou a cair, e aqui o que eu tentava fazer só era manter, digamos, um contato com o país. Agora já não, eu contactei mais gente, porque eu sim vejo potencial de trabalho no Brasil, né? Já vejo a possibilidade de vir, com o que a gente trabalha, mostrar isso e que isso vá mais, né? Antes era mais um lance de realmente não querer me dar por vencido e manter assim as raízes bem fincadas aí. E você desenvolveu um trabalho aqui de ficar realmente abrindo, né, caminho para poder se encaixar, para poder tocar. Então você teve que organizar muita coisa aqui, teve que fazer festas, etc. Vocês chegaram a promover coisas lá fora, ou lá fora vocês só realmente estão? Chegaram a organizar o evento, tudo também? Quando eu larguei aqui o Craft, 2007, né, que foi quando vocês estavam abrindo até, eu estava muito queimado com o lance de promoção de evento. Eram muitos anos trabalhando com isso de uma maneira muito intensa, muitas horas por dia. Eu estava muito queimado do mundo de promotor, assim. Então, quando eu fui lá para fora, na verdade, eu fui sem pensar nisso. Só que, logo que eu cheguei lá, o hard techno estava tendo um boom muito grande, e aí eu fiz uma taquicardia em Barcelona, e que foi muito bem, deu quase 2.000 pessoas, assim. Só que foi uma festa, aquela coisa assim, um evento.
E aí, no ano passado, a Fernanda tem mais vontade que eu de trabalhar com isso. Ela ficou lá me encacutando essa história e a gente fez uns eventos ali em Barcelona. Agora, eu, Lucas, não tenho muito mais vontade mesmo de trabalhar como promotor, né? Eu, como eu citei antes, eu sou muito perfeccionista, muito metódico, me jogo de cabeça de uma maneira muito intensa em tudo que eu faço. Então, eu sei que se eu me meter outra vez com promover evento, vai me gerar um volume de trabalho. Eu não dou conta, na verdade, com tudo que eu tenho, para adicionar mais. Precisa de foco, realmente, né? E aí eu tenho muito claro, assim, que eu não quero voltar para esse mundo, assim. A Fernanda já não. Não, o lance das festas é de hard techno, eu quero fazer algumas em Barcelona, porque Barcelona chegou a ser um momento assim que era a meca do hard techno, era lá, todo mundo queria tocar lá. E agora tá bem assim, tipo, não que não tenha na Europa, mas Barcelona em si tá bem esquecido, vamos dizer. E eu gostaria, como eu tô em Barcelona, eu gostaria de fazer algumas festinhas de vez em quando, só para não deixar morrer, entendeu? E ao mesmo tempo, as festas que a gente fez até agora, as duas levaram o nome do selo, a gente fez de techno, fizemos do Devotion, uma Overtone também, mas a gente fez a do selo, que o foco também era dar um pouco de visibilidade para o nome do selo. E para as festas de hard techno, normalmente eu estou fazendo do selo também, do Audio Code Label Night, também para levar o pessoal que a gente lança. Mas bem de vez em quando, porque exatamente o que o Lucas falou, a gente não tem tempo, não tem mãos para fazer mais coisas. A gente precisava de uma equipe para fazer eventos, e não... Aqui eu vejo muita gente, às vezes, usando ter um núcleo de festa também como uma espécie de moeda de troca, né? Porque você acaba envolvendo outros artistas, né, na sua festa, e isso abre portas para que os artistas vão com você nas festas onde eles passam também, né? Não sei lá, mas depende. Aqui eu vejo muita gente... No hard techno é meio difícil, tipo, no nosso caso, porque o pessoal que a gente está levando para tocar nas festas do Audio Code, por exemplo, a gente que nem promove festa, e quem promove também normalmente já nos levariam igual, porque a gente acaba indo. Mas a minha ideia com a festa do Audio Code mesmo é tipo, trazer um pouco mais a cultura de novo do hard techno para dentro de Barcelona. Essa é a ideia. Eu gostaria de poder fazer 4 festas por ano, né? Mas tipo, é muito difícil. Eu tomo muito cuidado com isso que você falou, cara. Desde aqui, como eu fui um dos primeiros aqui a fazer os eventos, eu recebia muita proposta de intercâmbio. E eu era muito radical quanto a isso. Era o cara me tocar nesse assunto que eu não trazia de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu não gosto muito dessa história que rola, assim. O que eu sinto lá, que algumas pessoas sim tocam muito por fazer os intercâmbios, mas são artistas que ficam sem credibilidade. Que o dia, dependente desse... Exato. O dia que ele perder essa moeda, ele não vai tocar. Então eu sempre fui muito preocupado em não deixar isso acontecer. E as festas que a gente fez de techno, os caras que a gente levou, eles nem são promotores, assim. A gente nem não deixa misturar mesmo esses dois mundos, assim. Até por isso que eu te falei, eu sinto que os caras lá que usam isso como uma ferramenta, e que eu via no Brasil também, quando o cara perdia essa moeda de troca, se afundava, o cara desaparecia. Então eu sempre procurei que eu fosse bucado, né, contratado pelo trabalho que eu estava fazendo como artista mesmo, e não como promotor, sabe? Nunca deixei esses dois mundos se misturarem, assim. E já passou pela sua cabeça, ou de vocês, de acordo com a experiência que você teve no caso de ter o craft, de repente, no futuro, investir em ter um clube, ou isso não passa pela cabeça de vocês? Não, na da Fernanda passa, mas na minha não. Na minha não. Eu trabalhava aqui 16 horas por dia, de segunda a segunda. Eu hoje em dia nem aguentaria mais isso fisicamente. Eu tinha 24 anos na época e era o sócio mais velho. Uhum. Então a gente era muito... Quantos sócios eram? 4, né? A gente era 4 sócios. E a gente se complementava bem, se ajudava muito, mas a gente era muito novo e não tinha uma equipe de trabalho. A gente estar fazendo a maior parte assim, das coisas. Então, eram muitas horas de trabalho, não dava. Era normal, um dia por semana eu não dormir. E era normal isso, toda semana. Assim. Então, não dá mais, eu acho que agora, para mim aguentar isso. Assim. E eu não penso muito em voltar para essa realidade, porque assim, foi legal, fiz, mas foi importante. Foi um capítulo, né? Eu digo assim, hoje, quando eu fui para a Europa, realmente eu falei, é o momento de eu investir na minha vida artística, né? De tentar me consolidar na indústria como artista,
Até porque no período que eu era promotor aqui, eu não pude cuidar disso muito bem. Não tinha tempo para cuidar de mim como artista. Eu, de vez em quando, conseguia ali um tempinho para produzir algo e, fora isso, era escutar disco e comprar música, né? Não tinha muito como cuidar de imagem, de rede social, de nada disso, assim. Então, eu acho que não daria para mim fazer essas duas coisas hoje em dia de uma maneira coerente com as minhas exigências, assim. Eu sou uma mente inquieta, então eu tenho vontade de fazer muitas coisas, não só ter um clube. Eu tenho vontade de ser manager, quem sabe, mas não agora porque não tem tempo realmente, está rolando bem o negócio da carreira artística e eu sei que eu não posso abarcar mais nada agora. Mas eu não me vejo tocando com 60 anos, realmente. O pessoal fala, não, mas tem artista aí que está tocando com essa idade. Eu não me vejo, realmente, porque tem períodos do ano que eu fico totalmente esgotada. Esse ano eu fiquei até bem doente de tanta data, tanta correria. E eu não me imagino com 60 ou 50, tipo, por aí com a bag viajando. Pode ser que quando eu chegue lá, eu vou ter outras experiências e, não sei, tipo, eu também estudei comunicação e tudo isso. Acredito que no futuro eu vou me dedicar. Mas eu acho que para o lance de ser ou trabalhar numa agência de bookings ou numa agência de management, mas quem sabe, no lance de um clube, não sei, tipo, claro que já passou pela minha cabeça. Mas realmente eu vejo que é muito trabalho e com o lance de comunicação ainda acho que eu tenho um pouquinho mais de know-how, mas para ser dona de clube, com certeza ia ser marinheira de primeira viagem, talvez com essa idade que eu estou querendo mudar de ramo, eu não seja o momento de querer inventar coisa que você não sabe fazer, sabe? Verdade. Pessoal, a gente tá no horário assim, um pouco no limite, né? E eu queria ver se tem mais alguém ainda que quer fazer alguma pergunta, porque agora seria a última oportunidade aí pelo horário que a gente está. Peraí, só um minutinho. É que você fez algumas perguntas, eu vou dar uma oportunidade para o rapaz ali. Vocês pensam em dar aula? Cara, muita gente já me pediu para dar aula, né? E eu sempre dei, mas não de uma maneira formal, digamos. Eu nunca trabalhei numa escola e nunca... Uma vez eu cobrei um aluno, que também não deu certo. Mas eu sempre passei muito do que eu aprendi para frente. Até hoje, assim. É normal ali em casa, eu tenho um estúdio em casa, eu receber as pessoas e muitos dias, às vezes eu acho que os caras vão lá para trocar uma ideia e tal, na verdade o que os caras vêm é me bombardear de perguntas, assim. E eu não ligo, assim, eu passo isso para frente, eu sempre falei que eu aprendo muito ensinando também, né, e às vezes tirando dúvida de aluno faz eu despertar a curiosidade em estudar alguma coisa nova. Então eu sempre dei aula, digamos assim, né? Agora, de maneira formal numa escola, eu não descarto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Hoje em dia, para mim, não seria possível, realmente. Eu não tenho tempo, assim, mas eu não descarto, não. É uma coisa. Eu gosto da interação com as pessoas, da troca de informação, de passar conhecimento. É uma coisa que eu tenho prazer, assim. Eu acho que eu nunca pensei em dar aula para ninguém. Nem passou pela minha cabeça, acho que eu não ia... Não é que eu não ia ter paciência. O lance é que eu acho que eu ia deixar a pessoa atordoada, sabe? Porque no meio de ensinar alguma coisa, já lembra alguma coisa. Ah, e tem não sei o que, o cara tipo, fica, calma, eu não entendi nem o que você falou antes, eu sou muito acelerada, assim, acho que eu não ia poder dar aula para ninguém. Legal. Vamos ver se dá tempo a sua pergunta, se for curtinha, hein? Pra Fernanda, tipo, quando você fazia a faculdade, como você conseguia administrar seu tempo entre tocar, produzir e fazer... Administrava, não sei, tipo, eu tinha 23 anos, também 22, tinha muito mais energia que agora, e bola pra frente com tudo, né, me virando lá, mas não era uma coisa... Na verdade, eu nem pensei que eu ia ser DJ, eu não sabia o que eu ia fazer, comecei a tocar porque eu curtia música eletrônica, tinha amigos que tocavam, pedi pra me ensinar, e quando eu vi, já estava tocando num clube, nem me dei conta, tipo... E aí já tinham me chamado várias vezes, começaram a me chamar fora, e no meio disso eu ia, como tu dizendo, administrando, que na verdade não era muito bem administrado. Mas aí quando eu terminei a facul, já estava tipo, com os 2 pés dentro. Mas não foi nada planejado no meu caso. Tipo, na verdade, as coisas aconteceram comigo de uma maneira bem estranha. Assim, é difícil explicar para alguém que tem uma intenção, tipo, porque eu realmente não pensei em nada disso. Um planejamento, nada, né? não pensei, natural, não. Eu não sabia né? o que eu ia fazer ainda quando eu terminasse a facul. Nunca tinha pensado em ser DJ. Quando eu vi, eu estava ali.
Virou DJ. Beleza, pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Queria realmente agradecer aí esse tempo, né, que vocês dedicaram aqui à IMEC. Agradecer vocês aí que também vieram acompanhar, né, assim, acho que é muito rico esse tipo de encontro, né? São raros momentos que a gente consegue, de repente, expor e colocar experiências desse jeito, né? Assim, acho que vocês dois são um orgulho para o Brasil, inclusive, né? Por buscar esse realmente levar, né? Vocês representam a gente, né? Então, eu acho que mais gente precisava ter a coragem e o empenho que vocês tiveram, né? Para poder ter, né, essa força, essa garra para poder fazer isso, porque não é fácil você pegar, abandonar o país onde você vive, a língua que você fala, né, a cultura que você está acostumado, família. Então, tem todo realmente aí uma história, né, por trás e para conseguir fazer tudo isso. Então, parabéns a vocês e muito obrigado aí pelo tempo dedicado à IMEC.